Meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria de te convidar para juntos estarmos lendo e meditando no livro de Provérbios, capítulo 23, que diz assim: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho. Seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos de imundícia. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices, que se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar?
preciso de mais um gole. Queridos, esse provérbio, ele tem muitas instruções, mas nós vemos que fala muito sobre pais e filhos. Sabe, queridos, se tem uma coisa que é tão difícil para nós que somos pais, é educarmos os nossos filhos com a vara, como nos instrui a palavra. Mas se a Bíblia está dizendo que às vezes nós precisamos educar com a vara, corrigir com mais severidade, a Bíblia sabe muito bem o que ela está falando, o que ela está ensinando. Porque de verdade, palmadas de amor não dói, mas educa. A palavra do Senhor nos ensina que o pai corrige o filho que ama. E às vezes a gente acha que demonstração de amor é dar coisas. Sim, isso também é demonstração de amor. Porque Deus nos amou tanto que deu Jesus por nós. Mas o Senhor também nos ensina que é quando Ele nos corrige que Ele está demonstrando o verdadeiro amor. Porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso. Se temos corrigido os nossos filhos de acordo com aquilo que nos ensina a palavra. Não estamos falando, a Bíblia não fala de espancar, mas fala de corrigir. O que você prefere? Que eles chorem um pouco quando são pequenos? Ou muitos anos depois de dor e sofrimento quando forem mais velhos? Queridos, quando a gente leva os nossos filhos para fazer uma vacina, nós sabemos que eles vão chorar. Nós sabemos que vai doer. Nós sabemos que muitas vezes vai inchar, vai dar febre, mas eles podem até chorar um pouquinho e reclamar, mas nós sabemos que aquilo é para o bem deles. O mesmo acontece com a correção com palmadas, na verdade, com a vara. Eu não gosto de corrigir meus filhos com as mãos, porque a mão é um objeto que a gente usa para fazer carinho. Mas geralmente eu pego um chinelinho, uma varinha. Por quê? Porque nós sabemos que quando a gente está ali corrigindo nossos filhos naquele momento, a dor maior é em nós. Mas nós entendemos que é melhor eles chorarem um pouco agora do que chorarem muito depois. Porque geralmente quem sofre mais com isso somos nós, não é mesmo? Mas esse pequeno sofrimento na infância pode significar uma vida feliz e saudável no futuro. Sabe, geralmente quando eu corrijo os meus filhos, primeiro eu converso. Falo por que eles vão apanhar. Depois eu bato e depois eu ministro o amor. A falta de disciplina pode fazer com que os pais percam o controle sobre os seus filhos. E no futuro poderão se tornar rebeldes e desorientados. Quantos filhos não se perderam, não é verdade? Porque eu sempre digo para os meus filhos, se eu não te corrijo hoje, se eu não te ensino hoje, a vida vai te ensinar, mas de uma forma muito dolorosa. Querido, você ama seus filhos? Você quer que eles tenham um futuro abençoado e de sucesso? Então corrija enquanto é tempo. Corrija quando for necessário. Como eu disse, correção não significa violência, espancamento, mas a correção faz com que eles pensem, reflitam na consequência do ato errado que praticaram. Pense sobre isso. Sabe, criar filhos é uma tarefa muito desafiadora. Mas nós precisamos da palavra de Deus como norte, como bússola, como manual, para que possamos verdadeiramente ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Mostrar para os nossos filhos como a vida verdadeiramente é. Para que quando mais tarde eles crescerem, eles possam lembrar dos conselhos, da direção, dos princípios da palavra, para que eles possam viver uma vida abençoada, de sucesso e de paz.
Que Deus nos dê, a nós, pais, habilidade, sabedoria e ousadia e conhecimento na palavra, para que possamos, gerar filhos para serem bênção. Em nome de Jesus. Amém?